É melhor nós desligarmos as câmaras, não? Acho que só vai aparecer os slides, não é? Na gravação, não sei. Está em spotlight, sim. Pronto. Então não é preciso, porque se houver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai estar interagindo ali. Então, pronto. Então, é uma marca jovem, como o Ricardo disse, ali. Nós vendemos tudo para a medicina dentária, né? E, em especial, os alinhadores invisíveis. A marca é própria, os alinhadores são produzidos na Alemanha, com a extrema qualidade, tanto na produção do material, não é, que são multicamadas, como na segurança do diagnóstico. Eu vou falar isso depois para vocês mais na frente. Então, a primeira parte básica do que é uma venda, que isso a gente sabe, não é? Vender é a principal atividade de qualquer negócio, em que é feita uma troca de um produto ou serviço por dinheiro, não importa o tamanho ou o segmento, né? Vivemos em uma era onde a capacidade de se comunicar claramente e persuasivamente, lógico, se tornou uma habilidade especial para o sucesso, ou seja, a comunicação é tudo. Em relação à venda, bem aqui que está escrito aqui, eu quero dizer para vocês que todo mundo vende, não é? Todo mundo vende. O médico que está sentado lá na cadeira, ele vende o produto para o paciente. Então, o médico que não se comunica bem, ele não ganha o cliente, né? Então, assim, a capacidade de se comunicar hoje realmente é essencial. Aí, do que consiste a venda? Isso é o que eu andei pesquisando, que é o que tem, assim, que falam sobre vender, né? Que é a prospecção, são as etapas, a negociação, o fechamento e o acompanhamento. Essa prospecção, você vai avaliar, antes de chegar para oferecer um produto para aquela pessoa, você vai ali fazer uma pequena pesquisa de como é a empresa, com o que eles trabalham, o que eles precisam, pronto. Depois vai para a negociação, o fechamento e o acompanhamento. O acompanhamento é aquele pós-venda, né? E a empatia é tudo, né? Você chegar e se colocar no lugar do outro, saber se comunicar, tudo ali faz parte do conjunto da venda. Que eu falei aqui da prospecção, não é? É utilizar todos os meios disponíveis antes de visitar o cliente, que hoje a gente tem uma facilidade imensa. Você vai visitar um dentista, ele deve ter a clínica dele, você pega o nome da clínica, vai lá nas redes sociais, visita, vê como é que é, vê com o que ele trabalha, se ele trabalha só com implante, se ele faz tudo. Dá essa pesquisada, não é? Porque aí a gente vai fazendo aquele mecanismo depois da escala de venda, não é? O que precisa fazer, conhecer o comportamento da pessoa, usar o conhecimento, para poder conseguir um sim com mais facilidade. Aí vem a etapa da negociação, que é entender o problema do cliente, né? Para entender o problema dele, você precisa fazer 3 coisas básicas. Isso tem um monte de gente falando um monte de coisa, mas eu coloquei aqui, resumi o máximo possível, né? A primeira coisa é ouvir a pessoa. Para você saber o problema, você tem que ouvir. Depois você faz com que a pessoa tenha consciência do problema. Olha, doutor, eu acho que pode estar acontecendo isso, 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 e aí você vai apresentar a solução, que é o problema, que é o produto, não é? Vou falar mais disso de outra maneira mais na frente. O fechamento. Na etapa do fechamento, na questão dos alinhadores, é essencial, porque a gente, na hora que vai fechar, a gente dá todo aquele apoio, as orientações adequadas para o dentista, né? Vai dizer os planos, os valores, as documentações que ele precisa pedir para o paciente, como é que ele acessa o portal. Para deixar ele mais tranquilo e seguro, a gente vai dizer que pode ajudá-lo a acessar o portal, não é?
Tudo a gente pode fazer para facilitar a venda. E o acompanhamento? O acompanhamento é aquele pós-venda que eu falei lá no começo. Você vai manter contato com o médico, visitar, observar se ele gostou, se está correndo bem o tratamento do paciente, se ele não está precisando de outra coisa, se ele não quer montar na clínica dele uma parte só de radiologia para facilitar as documentações, se ele já tem isso, o que falta, se falta mais algum aparelho para ele fechar tudo ali na clínica dele, tudo isso. Aí eu criei aqui esses 5 passos que eu botei aqui, 5 passos para o sucesso, né? Isso aqui eu inventei ontem à noite porque eu achei interessante botar uma coisinha diferente, né? Que é o primeiro passinho. Você vai conhecer a característica do produto. Você só vende se você conhecer bem. Por exemplo, os homens que estão aqui, né? Se colocarem vocês, homens, para vender um carro, vocês vão vender com muito mais facilidade do que nós, mulheres. Por quê? Porque vocês percebem melhor de motor, de tudo. Carro é uma coisa que todo mundo usa. Quem usa, gosta. Geralmente, os homens conhecem muito. Então, vende com muito mais facilidade. Quando você conhece ali a marca, o benefício, como funciona, tudo se torna mais fácil, né? Aí, essa parte do se planejar antes de visitar é a coisa de conhecer o cliente, pesquisar. Até quando você entra na clínica do cliente, antes da gente falar com o cliente, a gente ainda está ali, olha, feito Sherlock Holmes, ali tentando descobrir coisas sobre o cliente. E como é que a gente descobre? Eu vou dizer isso também mais na frente. Aí tem a comunicação, que é fundamental com o cliente, porque você não precisa só ouvir e dar a solução, você vai mais do que isso, não é? Tem a forma da gente falar, porque não é como a gente fala, não é o que você fala, é como a gente fala, né? Fechar a venda, que é o mais simples, e manter um relacionamento, que é o mais importante. Então, vamos lá, vamos falar primeiro do primeiro passo, as características do seu produto e os benefícios. Aqui, a gente vai passar mais tempo, porque a gente precisa realmente pegar. Eu pus uma aulinha aqui sobre o plástico pequena, só com coisas, frases curtas e preciosas que vocês vão falar para os clientes, que vai facilitar muito a venda, né? Primeira coisa é conhecer o produto, que é o que a gente já falou. Quem não conhece o produto não tem sucesso em convencer o cliente. Concorda? Pronto. Ele pode até ter um discurso pronto, né? Nós vendedores vai ali com o discurso já pronto, tudinho, decorado, decora as características mais importantes acerca do produto, chega lá, fala que ele mas o cliente percebe que você está sendo automático. Ele percebe isso, né? A falta de domínio faz com que o profissional fique inseguro durante o processo da venda. Isso prejudica a negociação e reflete negativamente no negócio. Às vezes, o vendedor fica tão ansioso, fala tudo ali, papapá, e está desesperado e não olha para a cara do médico, o médico está ali parado olhando para a pessoa, e aí ele vai, se desespera, fica ansioso, ou então oferece um desconto. Eu vou falar disso também mais na frente para vocês. Aqui, sobre os alinhadores, né? O que acontece com a maioria dos plásticos utilizados? A falta de conhecimento sobre a empresa fabricante faz com que o profissional, o dentista, não tenha sucesso no tratamento do seu doente, certo? Isso vocês têm que ter aí em mente. Pronto. Por quê? Por que isso? Quando você for conversar com o dentista, que eu vou explicar depois como é que vocês vão conversar com eles, chegar às primeiras frases que vocês vão dizer, quando vocês forem explicar
esse processo da plastificação, entender o problema deles, que é o problema que eles mais têm, que enche o paciente de alinhador, faz tratamento, a maioria das empresas entrega uma caixa e os dentistas recebem de 30, 50, 60 alinhadores. Então, assim, como a maioria das empresas hoje trabalha com inteligência artificial, não tem um profissional dentista sério que conheça e que saiba o que está fazendo, a inteligência artificial, para não ter uma margem, para ter uma margem de erro menor, ela constrói mais fases de setup. Pronto, é bom vocês saberem isso, por quê? Porque aí vocês já podem conversar com o médico. Olha, doutor, pode estar correndo isso assim, assim. Vou já falar disso. O que que acontece no processo da plastificação? Isso aqui já foi comprovado cientificamente, não sou eu que estou falando. Já há estudos que neste processo da plastificação há uma redução da espessura do alinhador após a termoplastificação. Quando entra nessa máquina para esquentar a plaquinha e ela derreter para cair em cima do modelo, a plaquinha já afina, já perde uma espessura. A má qualidade do plástico, por si só, já acontece uma deformação. Quando o plástico não tem uma qualidade, ele já tem uma deformação. Aí tem mais uma deformação aonde? Nesse processo de plastificação. E aí vai ter mais uma deformação aonde? Na boca do paciente, porque ele começa a ter o contato de tensão e relaxamento, que é o estresse, e ele perde ali 60% da função. Aí, naturalmente, acontece a perda quando está na boca do paciente. Quando o alinhador está na boca do paciente, ele perde ali, ele já tem um estresse e uma tensão, e ele já perde mais de 60% da função. Se o plástico tiver uma qualidade ruim, aí ele já deforma com mais facilidade ainda. Se a empresa não tiver um controle da temperatura na hora de derreter o plástico, aí mais outra deficiência. Então, vocês, depois, eu mando isso, umas colinhas para vocês no grupo, para vocês fixarem bem isso, tá bem? Então, vamos lá, continuando aqui sobre os alinhadores. Como você pode combinar todas as propriedades importantes, né, que um alinhador precisa, que ele deve ter apenas em um material, né? Por quê? Porque o material ele precisa exercer aquela força continuamente, não é? Porque o paciente vai estar com aquilo de 20 a 22 horas na boca. Ele precisa ter uma força ali ativa durante todo esse tempo. E o que ele precisa? Ele precisa ser confortável, né? Ele não pode causar dor. Ele tem que ser confortável e ele tem que ser transparente. Pronto. Agora, o que o CapaFlex tem? A tecnologia dele é diferente dos outros, porque primeira coisa que vocês têm que ter em mente, alemão é um povo, olha, a gente até brinca no Brasil, mas eu não vou usar essa expressão, mas é porque, assim, os americanos gostam muito de descobrir coisas e são muito bons nisso, mas os alemães são os melhores para aperfeiçoar. Quando o americano descobre uma coisa, o alemão diz, peraí, deixa eu ver aqui. Aí ele vai estudar sobre aquilo e ele aperfeiçoa aquilo ali, e ele transforma aquilo 10 vezes melhor do que o americano inventou, que é o que está acontecendo hoje no mundo, né, com a Invisalign, que foi a pioneira que começou com tudo isso, e agora a Europa está em primeiro lugar na qualidade de plástico. Pronto. Agora a Europa dizendo, né, a Alemanha está no topo, tá bem?
Alemanha e Itália tem 2 empresas aí que estão mesmo no topo. Então, o que que acontece? A nossa empresa tem uma capacidade de se recuperar com a deformação mecânica. O que que acontece? Aqui tem ó, o Capaflex, entretanto, ele entra na boca com 40% menos de força e, ao decorrer do paciente usando, ou seja, o plástico, ele ativa com o calor da boca do paciente. E aí, quanto mais o paciente vai usando aquilo, ele vai ficando, exercendo mais força, ficando um pouquinho mais duro e mais transparente. Então, imagina uma tecnologia dessa, né? Aí, o que que acontece? Isso reduz a dor do paciente após ele colocar, porque quando o paciente, o alinhador, ele está no futuro, os dentes do paciente estão no presente. Quando ele for encaixar o alinhador que está no futuro, o alinhador, ele está na posição que o dentista quer que os dentes do paciente fiquem. Então, quando ele faz aquela, vai encaixar na boca, ele faz uma pressão muito grande. Por quê? Porque ele está numa posição futura. Aí, o que que acontece? A maioria das marcas que acontece aqui, que estão sendo usadas aqui, tem uma deformação muito grande, porque o plástico não tem qualidade. E aí, às vezes, o paciente nem consegue ficar as 20 horas ou 22 horas com ele na boca, nem sequer ficam 10. Usa ali um pouquinho por 6 horas e não conta o dentista, que só usou 6 horas, por conta da dor, né? Então, é isso que eu falei aqui para vocês. Lá embaixo está escrito aqui no slide, durante a utilização, ocorre o aumento da força por meio da termoativação, que é o calor da boca do paciente. Então, isso é precioso, né? Além do mais, olha o que que vocês vão dizer. A tecnologia, que é diferenciada por ser alemã, né? E ela tem a maior segurança em relação à construção dos alinhadores e o diagnóstico do setup. Ou seja, se o dentista não quiser programar todo o tratamento do paciente dele no portal, ele pode deixar na mão da empresa e a empresa vai fazer isso com excelência. Por quê? Porque ela não trabalha com inteligência artificial, que é o que está acontecendo muito aqui em Portugal, e que os dentistas estão ficando muito insatisfeitos, porque o tratamento está demorando. Quando o paciente termina o tratamento, os dentes ainda estão tortos e eles estão ficando muito insatisfeitos e não sabem por que é. Agora vocês vão poder ensinar isso a eles. Então, vamos lá. Preparar antes de visitar o cliente, não é? Uma boa preparação, o vendedor está mais sujeito, não é? Está mais sujeito a conflitos de agenda, visitas canceladas, vendas perdidas. Além disso, o cliente percebe que o vendedor não está devidamente preparado para uma negociação. Portanto, a preparação diária de um vendedor é importante para que ele saiba o que, com quem e como vai falar sobre a solução do que ele quer vender. Tá bem? Aqui. Outra dica para apresentação diária da rotina de vendas é manter-se bem informado sobre o que está acontecendo em Portugal e no mundo, especialmente em relação aos assuntos que estejam diretamente e inteiramente relacionado à sua área de atuação. Isso aqui eu estou me referindo a todos os tratamentos de alinhador, o que estão inventando, o que estão deixando de inventar, o que as empresas daqui estão oferecendo, e vai além disso, tá? Vai além disso. Por exemplo, esse mês de maio, vocês observaram,
Abril e maio foi um mês muito fraco, e vamos pensar por quê, né? Teve aí, eu andei observando nas redes sociais, todas as clínicas e as empresas de alinhador fizeram aí um torra-torra, que a gente chama no Brasil, que é o saldão, né? Ah, você vai ter 950 euros de desconto no nosso tratamento com alinhador. Ah, você vai ter 850. Ah, você vai ter 550. Ah, você vai ter 350. Então, todas as clínicas começaram desesperadamente a fazer um torra-torra de preço. Por quê? Porque eles acham que fazer o torra-torra vai resolver o problema de chegar, vai atrair paciente. E não é bem assim. A gente tem que entender o que está acontecendo. Agora, no mês de maio, aqui eu não sei bem a expressão usada, mas o Ricardo pode ajudar aí. As pessoas tiveram que pagar uma parcelinha aí da casa. No Brasil, a gente chama de IPTU. Aqui tem uma palavra. E as pessoas pagaram, algumas dividiram em duas parcelas para pagar uma agora em maio e outra, acho que em setembro, outubro, não sei, lá para o final do ano. Isso faz com que as pessoas parem de comprar um pouquinho, sem contar na consequência dos finais de ano e começo de ano, que teve muita festa, muito feriado, muito gasto com escola, com isso, com aquilo outro. Aí isso refletiu agora nesses meses, e faz com que as pessoas criem esse saldão, esse torra-torra, tá bem? É bom entender isso também, né? Aqui, atente-se à sua vestimenta, também faz parte da preparação diária de um vendedor, para prestar atenção, não é? Ter mais atenção na roupa, o que vai usar, também o que vai falar, eu vou falar disso no final, e preparar o seu material de apresentação, né? Se o vendedor trabalha com vendas externas ou costuma agendar reunião nas últimas etapas de negociação, né, de uma negociação, é extremamente importante que ele saiba preparar o seu material de apresentação. E se você vai, então, ter ali a caixinha do alinhador, você pode ter um tablet na mão, apresentar ali um vídeo, você procura a melhor maneira para se achegar, criar uma conexão e mostrar segurança, né? Outra coisa importante, tirar tempo para conhecer todos os produtos e serviços da empresa, inclusive os seus fornecedores. Ou seja, tudo que a empresa vende, o material e da onde que ela traz. Ai, olha, nós importamos isso da Alemanha, isso daqui da Itália, isso daquilo, nós temos isso. Nunca dizer não ao paciente. Vocês têm isso? Não. Ai, não sei disso. Olha, nós temos. Mas como nós vendemos muito, eu vou ver se ainda há. Pronto, dá uma resposta assim. Se o cliente te fizer uma pergunta e você não souber responder, se for uma pergunta científica, no caso, relacionada ao alinhador, não tenha medo nem vergonha de dizer, olha, não sei lhe responder isso agora nesse momento. Mas eu vou entrar em contato com a nossa médica dentista, que é especialista nisso, e vou lhe dar a resposta, doutor. Pronto. Isso não é vergonha, não há problema, todo mundo faz isso, né? Ter um bom relacionamento com a equipe, inclusive trocar ali experiência, contato, pedir ajuda. A gente é uma família, né? Então, pronto. Se reunir algumas vezes durante o mês. É importante fazer isso, tá? A comunicação com o cliente, né? Mostre que a sua visita é importante. Vocês já ouviram falar, no Brasil a gente tem um dito que a gente fala assim, quem muito se abaixa, o fundo aparece. Então, assim, o importante não é o dentista que você vai visitar, o importante é você, que vai falar com ele e vai levar a solução para o problema dele, tá? Então, assim, um especialista em venda pesquisou e descobriu isso aqui, que as perguntas abertas, sobre as perguntas abertas,
As pessoas que trabalham, os vendedores que trabalham com perguntas abertas, vendem mais do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas, né? O que é uma pergunta fechada? É uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não. Ou seja, você não vai... tudo bem? Tudo bem. Como é que está aí seus tratamentos? Como é que está aqui sua clínica? Está tudo bem? Tá tudo bem. Então, pronto. Então, há pessoas que cortam você e você não consegue interagir com ela. Então, quando você cria uma pergunta aberta, que você obriga a pessoa a responder usando as palavras, uma frase, sem usar o sim ou não, faz ela pensar, faz ela interagir mais com você. Tá bem? Isso faz parte do sucesso da venda. Então, reagir numa objeção. É o que eu disse. Não tenha medo, não se desespere, porque a gente acha mais pessoas mal dispostas do que bem dispostas. Então, ali está todo mundo. Objeção é uma coisa que acontece muito. Não tenha medo por não saber de dar uma resposta. Diga que irá se informar e depois irá contactar. Primeiro. Pronto, tenha isso em mente, gravado em mente, né? Permaneça-se calmo e otimista. Não ofereça desconto sem que lhe peçam. Não ofereçam desconto sem que lhe peça. Isso desvaloriza o produto. Se tu tá vendendo uma coisa preciosa que é melhor da que o concorrente, tu não tem que oferecer desconto. Só se pedirem. Depois eu vou falar mais disso, tá bem? Faça perguntas de interesse. Ou seja, você tem que fazer a pergunta, se for vender o alinhador, você tem que fazer pergunta relacionada aos tratamentos ali do paciente, como é que está correndo. Aí eu botei essa frase aí para animar todo mundo. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes tornam os tempos fáceis. Então, pronto. Venda é arte, pronto. Não há volta a dar. Mas quem não leva jeito para venda, fiquem calmos, porque o nosso cérebro, ele foi programado para ter a capacidade de se reconfigurar. Ele aprende tudo, 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 tá bem? Então, vamos lá. Vou finalizar aqui esta parte do slide e agora o Ricardo vai tirar aí para eu fazer o olho no olho com vocês, que agora é que vem a parte importante. Deixa eu ver aqui. Basta parar, sim, sim. Para a partilha. Pode, não pode? Pode. Pronto, Isso. pronto. E agora deixa eu voltar aqui para a reunião. É só parar onde diz ao lado do leave, ou do deixar, se for em português, parar a partilha. Estou procurando aqui, porque hoje, como eu estou no Em cima, ao lado do tablet. meio. Ai, 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 ai. Não faz mal, eu paro aqui. É melhor, Ricardo, que eu não estou. Consegue parar aí? Acho que sim. Consigo. Pronto, agora sim. Está aí, não está? Não Está. estou te vendo. Ok, agora sim. Somos Agora. muitos, somos muitos. Está sem a câmera. Pois, eu não estou vendo aqui nada. Apareceu aqui umas outras coisas para mim aqui no Match. Espera aí, Tim. Deixa eu ver se eu consigo obrigar lá a pôr a câmera. Ai, 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 Eu creio que sei o que é que está a acontecer. Deve estar. Pois, agora foi embora. Deveria estar numa imagem, mas teria que procurar Não, tá, não cá foi em embora. baixo. Está em espera.
Lá em baixo tenho atendi. Estava no sítio errado. Pronto, voltei. Ok, Olha, Agora caí, mas voltei. antes de mais, foi ótima a apresentação. Foi muito Muito curta, bom. porque é coisa de venda e vocês Mas são muito muito útil. experientes com venda, não valia a pena eu estar falando de venda para os master venda, não é? Pronto. Muito. Dúvidas? Quem é que tem dúvidas? Queira colocar os novos. Já agora, doutora Bianca, eu vou apresentar aqui, que não fiz isso no início, muito rápido. A doutora Bianca é responsável pela Dental Clear, a parte técnica, qualquer questão, ela pode nos ajudar, tem conhecimentos mais do que suficientes para isso. Quem vocês viram na formação que tiveram a falar sobre a Dental Clear. A Dulce entrou hoje, hoje na parte, finalizou a formação, já teve a formação, acabou a Dulce, acabou também deixa eu ver se eu não me esqueço de ninguém, a Carol e também a Salete. Ainda faltam aqui duas pessoas, que é O Diogo. o Diogo, O também Diogo sim, também começou não. hoje, corretíssimo. Depois temos também recentes o João Pereira, o José Costa, o Paulo Araújo. São tudo pessoas que, por exemplo, o Diogo vai fazer a Madeira, a Ilha da Madeira, o Paulo faz o Norte, a Aveiro, a Salete faz o Porto, ou uma das zonas do Porto, o José Costa faz o interior, ali de Viseu, o João Pereira faz o Sul, a zona de Lisboa, ali numa dessas zonas, e a Helena faz Famalicão, Braga, Guimarães, temos a Carol também, mais Braga, numa zona diferente, irá trabalhar. A Elsa faz o centro, a Dulce fará o norte, pronto, não me está a memorizar isto tudo, e a Adriana, que também começou agora, a semana passada, faz o Minho, a zona de Vila do Conde, Póvoa, Viana. Ok? Por isso, dúvidas, Boa. a Adriana também é médica dentista, há aqui mais alguém que é médico, não é? Dentista? Não me recordo, mas acho que havia mais um. Pronto, dúvidas que vocês tenham na questão dos alinhadores e nisto tudo. Bom, eu vou continuar aqui só falar umas coisinhas que eu criei assim de especial, que eu acho fantástico na venda e vale a pena falar. E aí eu improvisei para não pôr no slide, para não ficar uma coisa muito longa, porque eu queria fazer mais olho no olho, assim, quando eu estou passando os slides, eu fico doidinha porque eu não vejo vocês. E aí me dá logo uma angústia, uma saudade. Então, o que eu queria dizer? A primeira colinha que eu fiz foi mais relacionado com antes de falar com o dentista, não é? Aí eu criei 6 passozinhos, que é interessante decorar. Que a primeira, a gente cuidar da aparência e da reputação. Eu coloquei reputação por quê? Porque, às vezes, a maneira que a gente chega e trata ali alguém, ou na porta da clínica, ou na recepção da clínica, e aquela pessoa fica chateada com a gente. Às vezes, ela tem um contato com o médico, olha, chegou ali uma estúpida para falar com você. Então, assim, antes de você se apresentar para o dentista, a tua reputação já se acabou, não é? Então, é importante a nossa aparência e a nossa reputação. Pronto. A segunda coisa, né? Observar os detalhes em volta. Ou seja, porque quando a gente entra numa clínica, num gabinete, a gente vai observar tudo. Se é pequeno, se é grande, se ali não está muito harmonioso, está precisando ali de um toque especial, de uma decoração, o que ela podia melhorar para os pacientes dela, se ela poderia ter algum aparelho para fazer uma diferença ali, se aquela clínica tem um laboratório protético, porque a gente pode oferecer produtos para aquele laboratório, enfim, são essas coisinhas faz a diferença e ajuda. 3,
criar uma conexão com os funcionários. A coisa mais preciosa que vocês podem ter não é o dentista. Acreditem, é os funcionários. Então, assim, você cativa o funcionário, ele já te passa tudo. Ali você cria uma conexão primeiro com ele. Bianca, o que tu está a falar? Estou a falar o seguinte, prestem atenção. Quando você cria uma conexão ali na recepção com os funcionários, né? Quando você cria aquela ligação e já chegou a primeira vez, vai ali tentando se achegar com jeitinho, que o povo aqui é mais fechado, não vão se abrindo logo. Da segunda vez, você chega mais ainda. Quando você tem uma conexão, às vezes você chega lá para o funcionário, antes de falar com o dentista, você já diz, e aí, como é que ele está hoje? Aí ele já fala, hoje está doido. Hoje está, olha, um feitio. É assim, então tudo isso a gente consegue fazer o quê? Captar. Dizer, eita, o homem hoje não está bem. Então hoje eu não vou demorar. Hoje eu vou ser simpático, hoje eu vou dar aqui um miminho para ele, né? Vai chegar de outra maneira, abordar de outra maneira. Porque, assim, pior dia para visitar é a segunda-feira. Segunda-feira o povo está tudo mal disposto. Está todo mundo querendo matar alguém. Então, assim, a gente vai chegar para oferecer uma coisa, já vem me oferecer coisa para eu gastar dinheiro. Ele acabou de gastar o que tinha no que tinha, o que não tinha no final de semana, uma viagem. Aí vem um vendedor na segunda-feira oferecer produto, é complicado. Pronto. É mais ou menos isso que eu estou falando. O quarto, tratar todo mundo pelo nome. Não há coisa melhor da vida do que a gente conversar com a pessoa e a pessoa dizer o teu nome. Não é, João? Joãozinho. O João não quer nem saber de mim. Ei, meu pão de mel, ele zangou comigo. Da outra vez eu não deixava nem ele falar. E agora ele está aí calado. Aí é assim, tratar as pessoas pelo nome é fundamental, tá bem? Então, assim, Bianca, eu não consigo porque eu tenho um problema de memória. Gente, olha essa frase. A repetição é a mãe do aprendizado, ok? Ninguém decora nada fácil. A gente treina o cérebro, há pessoas que treinam o cérebro e passa a desenvolver essa habilidade. A gente que não treina, a gente não decora. Veja bem, a gente quando nasce, a gente sabe andar? Não, a gente anda, cai, anda, cai, anda, cai, anda, cai, até que a gente anda, né? A repetição é a mãe do aprendizado. 5, pensamento positivo. Não fiquem ansiosos, não fiquem ansiosos. Vou falar o que a ansiedade faz, tá bem? Mas só para vocês terem essa coisa em mente da ansiedade, gente, isso é bíblico. É bíblico. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem. Não vai vender para aquele, vai vender para o outro. Tá bem? 6, né? Treine a sua melhor maneira de falar. Eu não posso chegar aqui e dizer um exemplo. O João Gomes. João, eu quero que você fale, mas assim eu não posso. O João tem que falar da maneira que ele se sente mais à vontade, da maneira que ele domina, não é? Mas é bom que a gente treine antes em casa, a gente vai lá para a casa de banho, para o espelho e começa a falar você com você mesmo. Aí você olha as suas expressões faciais, o seu jeito, o gesto da mão. A gente treina, gente, a gente melhora, estou falando. Aí aqui, esses primeiros 6 passinhos eu fiz em relação a você se programar antes de chegar para o profissional. Depois eu posso mandar os 6 passinhos, a colinha pro grupo para vocês, tá bem? Não fiquem aí preocupados em escrever. Agora eu fiz 6 passinhos que é em relação ao dentista. Primeira coisa, você vai mostrar que a sua visita é importante. É aquilo que eu falei ali no slide.
Quem é importante é você, são vocês, não é o dentista. Vocês é que estão gastando tempo, gasolina, tá bem? A produção de vocês, a maneira de falar, o perfuminho, tudo, é vocês que estão gastando e que estão investindo. E vocês estão levando ali para ele a solução. Então, eles não têm que tratar mal. Eles não têm que botar a banca, não posso atender agora. Não. Diz, olha, ele tem que me atender, que é para o bem dele. Olha, é muito importante a minha visita. Pronto. Por que é importante? Porque eu tenho uma tecnologia que ninguém tem em alinhador. Então, se o seu médico trabalha com alinhador e ele está tendo aí alguma dificuldade com os tratamentos, está fazendo muito refinamento, está fazendo muito aquilo, eu trouxe a solução para ele. Então, arrume aí um horáriozinho na agenda, porque eu sou muito importante. Ele vai gostar, não vai se arrepender da minha visita. Pronto. Aí a segunda coisa, né? A tal da pergunta aberta que eu disse, né? Mas é difícil fazer uma pergunta aberta para um dentista. É verdade. Mas a gente vai improvisando uma pergunta atrás da outra, uma atrás da outra, faz 3 perguntas numa só, e aí ele vai ter que dar uma frase. Mais ou menos um exemplo, né? Olá, doutor, como é que está correndo os seus tratamentos com os alinhadores? Sentiu alguma dificuldade? Detectou alguma falha no seu processo aí? Aí ele vai falar. Estou bem, estou mais ou menos. Tive um paciente ali que eu fiz muito refinamento, teve outro assim, teve outro assado, não é? De como é que é o plástico que você trabalha? Ele é muito transparente, ele é muito fosco, ele é grosso, ele é muito mole. Como é que é o plástico que você trabalha? E ele vai falar. É assim, assim, você vai ouvir. Ouvir é o terceiro passinho, é ouvir ali o dentista e pensar como ele. Porque a hora que ele vai falar ali os problemas dele, aí se ele disser, eu não sei, eu estou tendo aqui, olha, eu terminei esse paciente aqui, o paciente chegou aqui, e olha, e os dentes ficaram ali, não ficaram do jeito que tinha que ficar, que eu programei. Por quê? Porque o paciente, ele está habituado a ver aquele videozinho lindo que ele vê nas redes sociais, o antes e o depois, como é que a boca está e como é que vai ficando. E aí, hoje em dia, o marketing vende muito, né? As pessoas, os dentistas, e vocês vão falar isso para eles, doutor, há grandes empresas que têm um marketing muito pesado, e vocês acabam comprando pelo marketing. Mas o que você está a falar? Eu estou a falar na qualidade do plástico. Eu estou a falar que a qualidade do seu plástico, o que acontece? Só no processo da fabricação do plástico, o que acontece, doutor? Quando você pega, primeiro, quando a fábrica escolhe um tipo de plástico para trabalhar, aquele plástico que ela escolheu pode ter qualidade ou não. Se não tiver, já foi ali, já houve uma perda na qualidade do tratamento. Aí ele vai para o processo de plastificação. Aí vem aquela temperatura quente da máquina para derreter o plástico. Ali ele já perde 50% da qualidade, da função. Aí ele vai para a boca do paciente, aí tem mais o estresse, aí perde mais. Então, quando você explica isso a ele, o que é que ele faz na cabeça dele, ele começa a entender por que os tratamentos dele estão dando errado. Aí você pega e completa, para ele ficar mais doido, para ele ficar mais louco ainda, você vai e completa. Você diz, e tem mais, e tem mais. Estas fábricas daqui de Portugal, e a maioria de alguns países, como são muito grandes, tem um processo de fabricação muito alto, os setups são tudo programado por inteligência artificial, não é um dentista que faz o seu tratamento ali, não.
não é um dentista que planeja o seu tratamento. Quando você trabalha com uma fábrica que usa a inteligência artificial para fazer o seu tratamento acontece o que você está acontecendo. Aí você não está tendo sucesso, doutor, com seus pacientes. Pode ser porque a empresa usa inteligência artificial, pode ser porque a empresa está usando um plástico de má qualidade, pode ser as duas juntas, sabe? Inúmeras coisas. Agora, o que aí o quarto é o precioso. O quarto, essa é uma dica que eu estou tirando do coração para dar a vocês. Esse é o que eu faço com meus pacientes. Cada 10 pacientes que eu boto na minha cadeira e faço o orçamento, os 10 fecham comigo. Eu brinco com as secretárias lá da clínica, eu digo, observa, conta aí os orçamentos que eu dou. Se vocês acharem um que não voltou, me digam. Aí, por um acaso, eu fiz um orçamento muito alto num africano. E ele ainda não voltou, e elas estão no meu pé. Que é o primeiro. É a única pessoa que eu atendi, que eu fiz um orçamento muito alto, que ele não fechou comigo. Ele está em contato comigo no WhatsApp. Eu sei que ele vai voltar, que ele está correndo atrás do dinheiro e ele vai fazer. Mas elas estão no meu pé. Eita, vai ser esse. Eita, ou vai ser um que não fechou. Mas essa dica que eu vou dar para vocês agora, sempre que vocês usarem, vocês vão ter sucesso. Ah, Bianca, o que é? Fala logo, deixa de conversa. Você vai dizer para a pessoa o seguinte, para o dentista o seguinte, doutor, porque primeira coisa que vocês têm que ter em mente, e vocês vão se identificar com isso, porque vocês já passaram por isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, a gente, se sente confortável quando alguém já passou por aquilo antes, não é? Ou quando já ouviu antes alguma coisa. Então, a gente fica confortável com a dor do outro. Ah, eu estou com depressão, eu estou com muita depressão. Aí tua melhor amiga vai e diz, ah, eu também estou. Aí tu já fica, ai. Aí tu já fica até feliz, até mais tranquilo. Olha, não sou só eu que estou com depressão. Então, quando você vai dizer para o dentista o seguinte, doutor, doutora, a cada 10 clientes que eu visito, 8 estão com o mesmo problema que você está. Gente, isso vai fazer com que eles, olha, vão até respirar fundo. Aí vão começar até a te olhar nos olhos, de repente, se não estavam te dando muita atenção, eles já vão te olhar de outra maneira. Quando você disser a eles, doutor, cada 10 pessoas, cada 10 dentistas que eu visito, 8 está passando a mesma situação que você está. Porque você vai ouvir ali o que ele falou, as queixinhas dele, e depois você vai dizer isso. Aí você vai confortar ali a pessoa, e a pessoa vai ter consciência de que ela está passando um problema, né? Aí você vai para o quinto passo, né? Que é deixar a pessoa ali consciente do problema dela, né? Você vai falar de novo desse problema do plástico que acontece, Doutor, faça o teste. Faça o teste aqui com a nossa empresa. Pegue seu próximo paciente, faça conosco e avalie o sucesso do seu tratamento. Sabe por quê, doutor? Porque o nosso plástico, ele tem uma tecnologia alemã, nenhum tem. Alemão é um povo desgraçado. Quando ele se mete para querer ser melhor do que os outros, ele é melhor do que os outros. Então, assim, o plástico que a gente trabalha, quando bota na boca do paciente, o calor da boca do paciente, ao invés do plástico dos outros se desfazerem todo e perder a força, o nosso começa a ativar, o nosso plástico é ativado com calor. Aí ele vai ficando, tanto vai ficando mais transparente, como vai ficando mais ativo, vai tendo mais força. Nenhum tem a tecnologia que o nosso tem. E outra coisa, o nosso diagnóstico lá da empresa, quando o dentista não quer planejar todo o seu setup no portal,
se ele quiser deixar na mão da nossa empresa, nós temos uma equipe de mestres. Uma equipe de mestre que faz todo o planejamento do nosso tratamento. Não é feito por inteligência artificial, não. O senhor sabia que os outros estão usando inteligência artificial para não pagar um dentista para fazer o serviço? Talvez seu problema seja esse. É assim que vocês vão falar. Aí vocês vão apresentar ali, abrir aquela caixa, dizer, olha aqui o que o seu paciente vai receber. Isso aqui é só uma pequena amostra, é uma caixinha pequena, com uma pequena amostra, mas olha a qualidade do porta-alinhador, né? Eu não sei como é que chama, Ricardo, o porta-alinhador aqui, a caixinha de guardar o alinhador, caixinha. Pronto. É box, sim. Pronto. Olha essa box. Olha isso. Olha isso. Gente, vocês já repararam a da Impress? Eu andei partilhando, conversando, acho que foi com o Manuel, não sei se o Manuel está aí, não estou vendo ele. Mas andei partilhando com o Manuel as imagens das caixas que essas empresas aqui em Portugal dão aos pacientes. Gente, é uma vergonha, é uma tristeza. A Impress, então, que é um poder, é uma vergonha dar uma caixa daquela, um plástico daquele ordinário, transparente, quadrado, o paciente. Pronto. Então, você mostra aquilo. Olha aqui, doutor. Tudo isso, essa box aqui, doutor, isso aqui agrega valor ao seu trabalho. O seu paciente receber uma coisa de qualidade, ele está vendo que você é um dentista de qualidade, é uma pessoa que trabalha com coisa boa, com coisa séria. Tudo isso vocês vão mostrar para eles o detalhe. Porque é nos pequenos detalhes que faz a diferença. Percebe? Aí, pronto. Tirando os 6 passinhos do dentista. Né? Mostrar o diferencial do produto, que é o que eu acabei de dizer. Talvez ele faça pergunta de objeção, porque a gente tem muita gente assim, e fazem mesmo, e ficam ali cri-cri. Aquilo que eu já disse a vocês, se não souber responder, seja honesto, seja sincero, as pessoas gostam de verdade. Eita, doutor, essa pergunta que você me fez, como é uma pergunta aí científica, mais de médico para médico, eu não compreendo direito, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para a nossa médica dentista aqui e vou falar para ela e vou lhe responder. Vou entrar em contato consigo, vou lhe dar a resposta. Tá bem? Pronto, ele já vai sentir honestidade ali e você já ganha a pessoa. Gente, hoje a gente só vende verdade. Só vende verdade, não adianta. Tá bem? Aí quando vier, mas como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe, que na hora de se registrar na nossa plataforma, você vai fazer aqui o registro aqui comigo. Doutor, você quer preencher isso aqui comigo ou você quer que eu preencha com a sua secretária? Pronto. Você não vai perguntar se ele quer se registrar na plataforma, não. Porque quando você quer registrar na plataforma, o que o cérebro faz? Eu quero ou não quero, quero ou não quero. Não, eu não quero. Não. Você tem que fazer, aquela coisa da pergunta aberta. Doutor, não se preocupe. Seu próximo caso, você vai fazer conosco, com a nossa empresa, e vai ter sucesso. Agora eu vou lhe registrar na nossa plataforma e você quer preencher aqui rapidamente comigo ou eu posso fazer isso com a sua secretária? Porque já lhe deixo registrado, a hora que você tiver um paciente, eu venho aqui, eu lhe ajudo a entrar no portal, eu lhe digo as documentações, são as convencionais que você faz para outra empresa, é tudo a mesma coisa, a documentação é tudo mesmo. Pronto. É assim que você vai pegar a pessoa, você não vai ficar fazendo perguntas que ela possa entrar no cérebro dela e ela tenha que dar um sim ou não.